E aí, povo, tô de volta com o resumo do segundo episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Não se esqueça de compartilhar o vídeo se você achou interessante, comentar aqui se eu esqueci alguma coisa e seguir a página se por acaso você ainda não segue. E se quiser me dar presente, pode mandar pra minha casa. Bom, a gente já começa o episódio com uma discussão que ninguém esperava. Daenerys questionando Varys a respeito de sua lealdade. O Varys serviu o Rei Louco, depois passou a servir o Rei Robert e agora quer servir a Daenerys. Quer dizer, pra ele foda-se, né? Se der comida pra ele e não matar ele, ele tá lá servindo. Ela fala pra ele que vai matar ele se ele trair ela. E ele promete que, se ele estiver insatisfeito com o jeito que ela tá tratando o povo, ele vai avisar antes. Mas é um populista do cacete esse careca, hein? Logo depois ela encontra a churrasqueira de crianças Melisandre. Mais uma que serviu a um rei diferente e agora quer redenção. Como eu venho dizendo desde o começo, todo mundo que é expulso de algum lugar por algum motivo vai procurar Daenerys. E pelo visto ela tá abrindo os braços pra todo mundo. Sempre cabe mais um no coração de mãe dos dragões. Nesse diálogo, a Melisandre fala que a Daenerys possui um destino, algo importante que ela tem que concluir. Não só ela, como também Jon Snow. E acontece também uma revelação pra gente. Parece que o príncipe prometido também pode ser uma princesa. Mas se por acaso a tradução não tem gênero, ela também pode não ter número. A tradução em alto valeriano pode ser princesas, ou príncipes, ou os dois juntos. Ou pode ser um grande papo furado pra Melisandre continuar tendo onde dormir e o que comer. E com quem transar também, que é um negócio que ela curte. Garotinho então, porra! Nesse diálogo eles também resolvem decidir que a aliança com Jon Snow é obrigatória. E a Daenerys manda uma carta pra ele chegar até em Pedra do Dragão e dobrar os joelhos. Que é uma parada que ele nunca fez e nunca vai fazer. Digo dobrar os joelhos, porque ele vai lá. Já na mesa dos planos de batalha, Daenerys reúne todo mundo pra ver o que vai fazer na guerra. Como eu falei no vídeo sobre a promo, a Yara e a Ellaria querem atacar King's Landing agora. E o que foi decidido na reunião é o seguinte: enquanto os Imaculados e os Dothraki vão lá em Rochedo Castle e atacar a casa dos Lannister, a Yara Greyjoy vai pegar todos os navios dela, vai pra Dorne buscar os exércitos Tyrell e o Martell e volta pra Porto Real pra fazer um cerco. Cercando Porto Real, o exército Lannister fica sem comida e consequentemente morre. Ou desiste, o que dá no mesmo pra eles. Logo depois a Daenerys tem uma conversa com a Lady Olenna Tyrell, que diz que a Daenerys não tem que ouvir os homens. Basicamente foi essa conversa que elas tiveram. Quem tinha acabado de opinar era o Tyrion. Então talvez a Olenna estivesse dizendo que o Tyrion tá falando não tinha que ser ouvido. Mas aí, porra, sobra quem pra ela ouvir? A Missandei, que vai falar a mesma coisa em língua diferente? A Ellaria, que quer saber só de putaria? A Yara, que também? Nessa situação, o Tyrion é a melhor opção para ouvir. Antes do Verme Cinzento seguir para Rochedo Casterly, ele vai se despedir da Missandei e ele revela que ela é a fraqueza dele. Isso pode ser um sinal que o exército Imaculado tá bem diferente do exército que a Daenerys comprou. Ela começou libertando aqueles Imaculados e agora o representante dele está apaixonado. Isso pode significar de alguma forma alguma fraqueza no futuro. Ou a série só queria mostrar putaria de novo mesmo. Enfim, Missandei e o boneco Ken transam. E foi muito legal essa cortada de uma cena para outra, em que o Verme Cinzento está dando umas lambidas aí na Missandei. É um mestre colocando a mão exatamente nesse buraco entre os livros. Muito sugestivo. Vou colocar de novo, presta atenção. Olha aí, olha aí, olha aí. Esse editor é um filho da puta. Na cidadela, o nosso coisa tá cada vez mais pior. O arquimestre Ebrose fala pro Jorah que ele não tem mais salvação e que ele só vai ter 6 meses de sanidade mental. Ele aproveita e dá um dia a mais pro Jorah ficar lá, que é pro Jorah decidir se vai se matar ou não. Depois da biblioteca, o Sam fala com o mesmo arquimestre e diz que acha que consegue curar o Jorah. Só que o arquimestre acha que não tem por que tentar curar, não vai conseguir, já tá muito avançado. E o último cara que tentou morreu de escama gris. Enquanto Jorah escreveu uma carta de despedida para Daenerys, que com certeza não precisa mais dele pra porra nenhuma, tipo foda-se o Jorah, o Sam invade o quarto dele com uma super receita de cura de escama gris, que segundo ele descobriu lá pelos livros que ele leu. No vídeo passado a gente comentou a possibilidade de ser vidro de dragão, um dos remédios para escama gris. Mas aparentemente não é isso que o Sam tá tentando fazer, ele tá simplesmente removendo os sintomas. Então eu acho que se o Sam consegue curar o Jorah, não vai ser desse jeito, nem tão simples assim. Talvez esse seja o tratamento inicial e a gente não vê a aplicação do vidro de dragão, pra deixar uma surpresinha pra gente. Bom, duas coisas que dá pra gente observar a respeito da cena na biblioteca. Um dos livros que o arquimestre passa para o Sam é esse aqui, A História da Família Lannister. O Sam chegou na cidadela para tentar descobrir como mata Caminhante Branco.
Mas agora ele também quer curar a escama gris. É um gordo que acabou de chegar e simplesmente quer curar os 2 piores problemas do mundo no momento. Mas beleza, eu ainda não entendi o que o livro sobre os Lannister tem a ver. Se alguém tiver alguma dica, por favor, comente aqui. E a outra curiosidade é que o velhinho aqui começou a escrever Crônica das Guerras após a morte de Robert I. O Sam acha o nome ruim e sugere algo mais poético. E por que não as Crônicas de Fogo e Gelo, né? É o que muita gente fala, que os livros que a gente lê são os livros que o Sam tá escrevendo. E que o Sam é simplesmente um alter ego do George Martin. Barbudo, gordinho... Tem tudo a ver. Na mesa de piquenique de Jon Snow em Winterfell, ele recebe 2 cartas. A primeira é o Sam falando pra ele que tem muito vidro de dragão em Pedra Dragão. E a segunda é a Daenerys chamando ele pra dobrar os joelhos. Olha onde? Em Pedra do Dragão. Ninguém falava nessa porra e do nada tá todo mundo querendo ir pra lá. Inicialmente, todo mundo foi contra o Jon Snow ir pra lá. Principalmente a Sansa, que falou assim: meu Deus, você viu o que aconteceu com o nosso avô? Ele foi morto pelo Rei Louco. Sem esquecer que o Rei Louco também é avô do Jon Snow. Isso, Jon Snow, seus 2 avós, um mataram o outro. E que incrível, foi só o Jon Snow falar que a Sansa vai ficar no lugar dele que tudo bem. Ah, eu vou ser a senhora de Winterfell? Então beleza, pode ir embora. Vai. Pega esse cavalo e vai embora, Jon Snow. O que tá fazendo aqui ainda? Fala, interesseira. Logo depois, o Jon Snow encontra o mendigo na cripta. E o mendigo fala: eu amava a mãe da Sansa. E agora eu amo a Sansa do mesmo jeito. Em outras palavras, quer botar rola na Sansa. Jon Snow fica puto e dá uma prensa nele. Exatamente como Ned Stark fez no 3º episódio da primeira temporada. Tá o tio, tá o sobrinho. Nas terras fluviais, a Arya encontra o Tortas Quentes, que tá cada vez mais gordo. Não tem problema, ele é super importante, dando pra ela uma ótima informação. Agora Jon Snow está controlando o Winterfell. E a Arya decide mudar de ideia. Em vez de ir pra Porto Real matar a Cersei, ela resolve olhar pra família e seguir em direção ao Winterfell pra encontrar Sansa e Jon Snow. Mas porra, o Jon Snow acabou de ir embora, acabou de ir pro Pé do Dragão, que merda. E é muito louco reparar o quanto ela agia exatamente como o cão tava agindo. Ela meio que come que nem ele, tava falando que nem ele, até o jeito de pedir cerveja se assemelhou muito a como o cão fazia quando tava com ela. Ela realmente só muda de olhar quando ele fala pra ela que os Boltons morreram e o Jon Snow tá lá. Eu acho que ela passa a se lembrar da infância dela, de como ela era criança, e isso move um pouco o coração dela. Alguns comentários a respeito desse diálogo. A Arya faz uma óbvia referência a respeito das tortas de Frey que ela fez, que ela não dourou a manteiga antes. Olha que burra. Talvez por isso não tenha ficado tão boa. Tortas Quentes estava achando que a Brienne era cavaleira só porque estava de armadura. E ele fala isso desde que ele entrou na série. Ah, se você tiver uma armadura, você é um cavaleiro. É o cara que não muda. E é claro, todo mundo reparou, mas eu não posso deixar de comentar na edição que comparou o pus do Jorah saindo debaixo da escama gris dele com um pedaço de torta que o cara tava comendo lá no restaurantezinho do Tortas Quentes. Quem ficou com nojo? Não? Só eu? E agora a cena que causou mais perguntas e discussões pela internet, o encontro da Arya com a Nymeria. Muita gente se questionou por que a Nymeria ignorou a Arya e por que as duas não seguiram juntas e o que significou a última fala da Arya na cena. A própria atriz Maisie Williams explicou a cena, que foi confirmada pelos produtores da série. Sim, era a Nymeria, só que a Nymeria teve que mudar bastante para conseguir sobreviver. Agora ela é líder de uma alcateia e não iria abrir tudo que ela conseguiu conquistar para acompanhar a Arya e ser um bichinho de estimação novamente. Ser um bicho de estimação, ser submissa e ter uma dona simplesmente não é a Nymeria agora. E é por isso que ela recusa acompanhar a Arya. Ela simplesmente reconhece e cada uma segue seu rumo. No 4º episódio da primeira temporada, Ned Stark conversa com a Arya e fala pra ela que um dia ela vai se casar com um Lorde que vai controlar o castelo e ela vai ser uma senhora dele. E a resposta dela pro pai é: não, essa não sou eu. Assim como a Arya não é essa pessoa que Ned Stark quer que ela seja, a Nymeria não vai ser aquela loba que a Arya quer que ela seja. Muitas referências nesse episódio, todo mundo gosta. Em Porto Real, a Sansa quer convencer todo mundo que a Daenerys é uma ameaça real. É uma atitude desesperada para conseguir o máximo de aliados possíveis. Ela sabe que os Tyrell tinham muitos vassalos e ela tenta convencer todos eles a irem contra os Tyrell, visto que agora os Tyrell estavam a favor da Daenerys. O Jaime Lannister resolve oferecer ao Randy Tarly, que é o pai do Sam, o cargo de protetor da Campina, que é a região lá onde ficam os Tyrell. Para isso ele precisaria trair o juramento que ele fez a Lady Olenna, que é aquela velha que tá com a Daenerys. Eu acho que esse diálogo é essencial pra gente entender a morte futura da Olenna, de onde veio a traição do vassalo dela, porque eu não acho que esse velhinho aqui é muito confiável, porque quem manda o filho gordo pra muralha ameaçando ele de morte não é um cara muito legal, né? Nos porões de Porto Real, o Qyburn mostra pra Cersei a nova arma contra dragões, essa balista imensa aí. É claro que o dragão não vai ficar parado, então possivelmente ele vai ter que ter muito mais do que só
só uma. Eu aposto que pelo menos 2 dragões morrem nessa série. E pelo menos um deles vai ser com essa balista aí. Senão a gente tá só perdendo a merda do nosso tempo. Bom, no Mar Estreito a gente quase que teve putaria em alto mar. Ellaria e a Yara estavam quase se pegando quando o Euron Greyjoy ataca elas. Muita gente se perguntou, porra, mas como é que ele achou as duas? Gente, o nome do mar é Estreito. Ele não é imenso, ele é estreito. O Euron é um puta pirata que já navegou essa porra pra cacete. E não era só um barquinho, era uma frota. Não era muito difícil de achar, né? Rola batalha, ataque, ataque, ataque. O que mais importa é, a Nymeria Sand morre. Sim, mais uma Nymeria no mesmo episódio. Só que essa aqui é um pouquinho mais fraca. E é claro, por que não a Obara Sand também morre? Total de pessoas que ficaram decepcionadas com essas duas mortes, 0. Ninguém se importava com essas duas. Personagens pessimamente construídos e pessimamente aproveitados. Era melhor morrer mesmo. No porão de um dos navios aqui, a Ellaria é capturada junto com a Tiene Sand, que é a filha dela que estava protegendo ela no momento. E o Euron Greyjoy captura a Yara, que ninguém fica sabendo direito se ela morreu ou não. Como eu falei na live, a Yara não tem valor nenhum pro Euron e não teria nem por que deixar ela viva. O Theon, ao invés de ajudar ela, ele pula fora do mar e foda-se a irmã dele. Com certeza foram resquícios do Rick, criado pelo Ramsay Bolton, que invadiu a cabeça do covarde e pulou em alto mar. Eu acho que ele precisa aprender bastante com o Jon Snow sobre o que é ser um bom irmão. E a última curiosidade a respeito dessa cena é nesse momento que você vê um dos homens do Euron cortando a língua de um dos homens da tripulação da Yara. Isso é uma referência ao que acontecia muito nos livros, que o Euron costumava remover a língua de todo mundo que trabalhava pra ele, principalmente para não questionar as ordens dele e não planejarem nenhum tipo de revolta ou motim. Então por que o pessoal que trabalhava com a Yara também tava com a língua cortada? Justamente para que depois que a Yara tava morta, os caras teriam que trabalhar pra alguém, né? Como eles não iam poder opinar muito, vamos cortar a língua deles e dessa forma o Euron poderia repor com a tripulação da Yara os mortos da sua própria tripulação. Esse foi meu resumo do segundo episódio da 7ª temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Me mostrem que vocês assistiram essa porra. E vamos aí que domingo tem mais. Valeu!